Boa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você também que nos acompanha online, Deus abençoe você. É um prazer estar novamente aqui podendo ministrar para os jovens. Faz tempo que eu não vim aqui, acho que a última vez foi no retiro. E quando eu recebi o convite, eu já comecei, o que eu vou poder falar para aquele pessoal lá, né? Tem um monte de gente aí que já nem sabe quem é mais o Rafaelzinho da igreja. Bom, para aqueles que não me conhecem, hoje eu sou o pastor Rafael, mais conhecido como Rafaelzinho, já deve saber por quê, né? E já estou um bom tempo aqui nessa igreja congregando, como alguns de vocês que já estão há 5, 10, 15 anos, alguns nem chegaram a estar 15 anos na igreja, alguns recém estão chegando. Mas a questão não é o tempo que nós estamos aqui na igreja, mas sim entendermos o porquê estamos na igreja, enquanto nós estamos aqui, o porquê ser igreja. E vendo tudo aquilo que tem ocorrido no nosso estado, aqui no Vale do Taquari, com as enchentes que nós tivemos, vendo o que tem acontecido no mundo, que teve aquela enxurrada também lá no Líbano, terremoto na Turquia, vimos agora, tem a guerra que já estava acontecendo da Ucrânia com a Rússia, agora Israel contra Hamas, e tantas outras coisas que nós vemos nas mídias sociais hoje. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. O que isso significa? Gente, eu não vim aqui para dar profecia nem profetada, mas aquele que conhece a palavra sabe que o próprio Jesus falou lá em Mateus 24, depois em Mateus 28, a respeito das dores de parto, o início das dores. Quando a gente vê os sinais acontecendo, saibam que Jesus está se aproximando. E o que isso significa? Que nós devemos ter medo, então, e ficar atento nas notícias, olhando as notícias, e é isso que nós devemos fazer? Não. Nesse momento, nós devemos refletir, nós devemos meditar, nós devemos pensar, por que estamos aqui? Primeiramente, aqui, na igreja, hoje, por que você está aqui? Depois, nós, por que somos igreja e nos reunimos periodicamente, os jovens ao sábado à noite, também tem os teens, os juniores à tarde, as mulheres à quarta, o celebrando na quinta, os cultos de celebração, os 3 cultos que nós temos no domingo, os grupos de crescimento nos lares. Por quê? Por que estamos aqui? Por que fazemos isso? Qual o nosso propósito? Qual é a nossa missão? Você sabe? Porque o título da mensagem de hoje é Cumprindo a Missão. Mas se eu não souber a missão, como eu vou cumprir uma coisa que eu nem sei que me foi concedido, que me foi dada? Sem querer constranger ninguém, quem está visitando hoje? Tem algum visitante visitando os jovens hoje, que está vindo aí pela primeira vez? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Tem mais gente aqui? Levantou a mão? Seja bem-vindo, sejam bem-vindos que estão visitando. A mensagem não é só para vocês, mas é especialmente também para vocês. Por quê? Porque para nós entendermos o que é a missão, do porquê, não somente a Igreja Batista Filadélfia de Canoas, mas porque a igreja está na terra, ela se resume, toda a missão se resume nesses 2 textos que eu vou ler aqui, que foram ditos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O primeiro deles está em Mateus 22, 37 e 40, não está nos slides, foi proposital. Se você quiser abrir aí, você abra no seu smartphone, ou se trouxe a Bíblia, isso já está sendo até meio retrógrado, andar com a Bíblia embaixo do braço, né? Mas é importante também. O primeiro texto em Mateus 22, 37 e 40. E o segundo texto também em Mateus, só que no capítulo 28,
do 19 e 20. Mateus 22, 37 e 40 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esses dois primeiros são mandamentos. E ele resume tudo que há para ser resumido na Bíblia nesses dois mandamentos. Amarás ao Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Emoção, alma e razão. Mas também amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois disso, Mateus 28, 19 e 20, que diz o seguinte: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Os dois primeiros têm relação com os 10 mandamentos, mas que na verdade Jesus resumiu todos os 10 mandamentos nesses dois. E depois a missão que nos foi deixada por Jesus: ide e fazei discípulos de todas as nações. Isso responde à pergunta: por que nós, como igreja, estamos aqui? Estamos aqui justamente para cumprir a missão de ir e fazer discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. Para que eles façam o quê? Amem a Deus e amem uns aos outros. Ponto. A gente poderia agora fechar aqui o tablet, fechar tudo. Terminou a missão, terminou o culto, terminou a palavra, né? Já sabemos o que a gente tem que fazer. Mas eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de como nós, como Igreja Batista, entendemos e gostaríamos que todo aquele que vem na igreja entenda como é viver essa missão, como nós praticamos, como nós colocamos em prática, o que significa esse texto de Mateus, que nós acabamos de ler ali em 22, e esse Mateus de 28, como nós vivemos isso, como isso se torna prática no meu dia a dia. E tem que ser prática no meu dia a dia? Nós, como igreja, colocamos esses dois versículos através de um circuito: amar, relacionar e compartilhar. Com 3 palavras apenas, nós resumimos tudo aquilo que está descrito nos versículos que nós acabamos de ler. E como nós praticamos, como nós colocamos em prática isso? O primeiro e mais importante de tudo é amar a Deus. Tudo começa na minha vida, na sua vida, a partir de amar a Deus. Se você não tem um relacionamento com Deus, se você não ama Deus, todo o resto que vem depois disso que nós vamos falar, não tem sentido algum, gente. Não serve para nada. Porque tudo tem que começar no amar a Deus. E tudo tem que retornar no amar a Deus. Por quê? Porque você só existe, você só está sentado aqui, e você que assiste pela internet só está aí, porque Deus fez você para te amar. É por isso que você está vivo. Você foi feito para ser amado por Deus. E a pergunta que eu faço é: o que você tem feito em relação a esse amor a Deus pela tua vida? Quais têm sido as tuas atitudes em relação a esse amor de Deus pela tua vida? Você só está aqui hoje podendo ouvir isso por causa disso. Porque Deus te criou para ser alvo do amor dele. E para que você soubesse disso. Para que você pudesse usufruir disso. Para que você pudesse experimentar isso. Judas, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é,
aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. 1 João 3,1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele. Seu relacionamento com Deus é o relacionamento mais importante da sua vida. Então a coisa mais importante que você tem que fazer aqui nessa terra, em primeiro lugar, de tudo na sua vida, é ter um relacionamento com Deus. Como que eu faço isso, Rafael? Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, você tem que entregar a sua vida a Jesus. Ontem ainda nós estávamos no último dia do nosso grupo lá do Verdadeira Felicidade, e o último encontro que nós tínhamos falava a respeito de entregar a vida para Jesus, de conversão. E aí vem o evangeliquez que diz: eu sou convertido, e eu me converti em tal data, eu converti assim, converti lá, e um monte de gente usa essa palavra e nem consegue entender o verdadeiro significado de conversão. Nós explicamos que conversão é o quê? É uma mudança de vida. Se eu estou indo para lá, converter significa eu virar e ir para lá. Mas conversão não significa só isso. Conversão significa que Deus, através de Jesus Cristo, é o único que tem poder de converter a mim, um pecador, em um salvo, um santo, em Cristo Jesus. Isso é a conversão da qual a Bíblia fala. E quem faz isso é Deus, não é você. Não é na força do seu braço, na sua razão, no seu entendimento, nem na sua emoção. Tudo o que você pode fazer é simplesmente crer que o que eu estou dizendo é verdade ou não e receber, dizendo: eu creio que Jesus Cristo veio, morreu, que é Deus, ressuscitou ao terceiro dia, para que o meu pecado, o nosso pecado fosse perdoado. Essa é a porta de entrada para um relacionamento com Deus. Se você não fez isso, infelizmente tenho que dizer que você não tem um relacionamento com Deus. Não é porque eu acho que isso é assim, é porque a palavra de Deus nos diz que é assim. E se o seu relacionamento com Deus é a coisa mais importante da sua vida, isso é a coisa mais importante da sua vida. Você entregar a sua vida a Jesus. Porque a partir daqui é que realmente começa a nossa nova vida. A partir dessa conversão que Deus faz na minha vida, de me converter em um pecador, em um salvo. Olha o que diz em Mateus 14 e depois Lucas 4,16. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Se você já entregou sua vida para Jesus, se você já fez a oração dizendo: Senhor, eu creio realmente que Tu é o Senhor, que eu preciso do Teu perdão, que eu preciso ser convertido de um pecador para um santo, e Tu é o único que pode fazer isso pela minha vida, você precisa do resto. Qual é o resto? Você precisa falar com o Pai. Quando nós ensinamos isso na igreja, na classe de integração, na classe de batismo, quando a gente ensina de púlpito, quando a gente ensina nos grupos de crescimento, quando a gente ensina que você tem que orar, orar é falar com Deus. Mas, gente, é para você ter um relacionamento com o Pai. Não é uma regra para você cumprir, e que se você não cumprir, ai de você que não cumpriu a regra da oração, que Deus está com um chicote ali para te dar uma chibatada. Sinto lhe informar que se você pensa dessa forma, você está vivendo religião, e isso não tem nada a ver com o Evangelho nem com Jesus. Se você sente isso exatamente dessa forma, que se você não ora, não fala com Deus, Jesus está com chicote, Deus está com chicote ali te perseguindo, aconselho que você procure um dos líderes aqui, pode procurar a mim, procure um dos pastores, procure alguma liderança de grupo de crescimento e tente esclarecer: olha, eu me sinto exatamente como o pastor falou lá em cima, e eu não quero mais me sentir assim.
E Ele vai ajudar você no caminho de conhecer o Evangelho e se libertar da religião. Porque, gente, religião mata. E eu não sou religioso. E espero que você também não seja religioso. E nós não queremos que aqui ninguém seja religioso. Nós queremos que as pessoas conheçam a Deus e tenham um relacionamento com Ele. E para isso, sim, é necessário ter oração. Por quê? Porque oração é falar com Deus. E o segundo ponto, estava na sinagoga. Ou seja, ia até a igreja. E era costume, que nem vocês estão presentes aqui. Por que era costume? Porque duas coisas aconteciam ali. Uma, ouviam a palavra. E dois, tinham comunhão uns com os outros. Então, para você amar a Deus e ter um relacionamento com Ele, você precisa orar, mas você também precisa ouvir Deus falando. Eu sempre faço essa pergunta e eu acho muito legal a interação que as pessoas têm. Você pode interagir agora nesse momento. Quem aqui já ouviu Deus falando? Levanta a mão. Não precisa ter vergonha. Pode levantar a mão quem já ouviu Deus falando aí. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Nós estamos aqui aproximadamente, olhando por baixo aqui, umas 50, 60 pessoas. 10 levantaram a voz dizendo que ouviram Deus falando, certo? Se você abrir a sua Bíblia em João, o livro de João, capítulo 1, versículo 1, dependendo da tradução, você vai ler ali: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em outra tradução diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Do que você acha que esse versículo está falando? Está falando da palavra de Deus. Está falando da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas esse texto está dizendo que vai além. No princípio era a palavra. E a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus. Gente, se você entender o que isso está dizendo, significa que toda vez que você ouvir um versículo bíblico, toda vez que alguém ler um versículo bíblico, toda vez que você ler um versículo bíblico, é Deus falando com você. Simples assim. E quando a gente pergunta, você já ouviu Deus falando? A gente espiritualiza a coisa. Não, eu tenho que ouvir uma voz no meu ouvido, ou ouvir um irmão que vai dar uma profetada lá e vai vir e dizer: assim diz o Senhor. Pode acontecer? Pode. Deus é Deus para fazer do jeito que Ele quiser. Mas, gente, a palavra é Deus falando com você. E às vezes a gente quer espiritualizar a coisa dizendo que não, tem que vir alguém, um sinal, uma coisa. Gente, leu a palavra, é Deus falando com você. Fazendo sentido ou não, é isso. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E agora eu pergunto de novo. Hoje, quantos aqui já ouviram Deus falando? Levanta a mão. Amém. Entenderam? Toda vez que você ouvir um versículo bíblico ou ler, é Jesus falando. E é por isso que você tem que ler a palavra. Não é para cumprir uma regra de novo igual a oração. Não, eu tenho que orar e ler a Bíblia, porque senão o chicote come. Religião. Isso é religião. Se livra disso, porque isso não leva você para Jesus. Foram religiosos que pregaram Jesus na cruz. Oração e palavra. É assim que você tem um relacionamento com Deus. Porque Deus te criou para isso. Esse é o seu propósito, é o motivo de você estar aqui. Para ser amado por Ele. E para você saber o quanto Ele lhe ama, você precisa falar com Ele e você precisa ouvir Ele falando com você. E é por isso que é tão simples. Oração e palavra. Mas e depois disso? E depois disso, você precisa se relacionar. Porque a partir do momento que você entende que você tem um relacionamento com Deus, esse relacionamento tem que atingir os outros. Deus ama você, quer que você tenha um relacionamento com Ele, mas Ele não quer que o seu relacionamento seja particular, seja privado, seja escondido, seja privativo.
Seu relacionamento com Deus é pessoal, só você pode ter, mas não é particular. Deus quer que ele seja escancarado. Mas pastor, tem um versículo lá que diz que fecha a porta do teu quarto e busca o teu Deus em secreto ele vai te recompensar. Isso tem a ver com relacionamento com Deus, gente, não com relacionamento uns com os outros. Por quê? Porque existe um outro texto que Jesus disse que é o seguinte: como vocês saberão que são meus filhos? Como os de fora saberão que vocês são meus filhos? Quando amarem uns aos outros, então eles saberão que vocês são meus filhos. O amor a Deus, o relacionamento com Deus, reflete diretamente no amor uns aos outros. E onde nós, como igreja, vivemos o relacionamento uns com os outros? Nos grupos de crescimento. Por quê? Porque aqui na igreja nós temos que vir para ouvir a palavra, para ter um contato, para adorarmos a Deus junto, mas o relacionamento você desenvolve no grupo de crescimento, porque não dá para você ter um relacionamento aqui dentro, com um falando e você aí olhando para a nuca de quem está na sua frente. E no grupo de crescimento você tem um olhando para a cara do outro. E lá você vai ter que lidar com as diferenças de pensamento. Você vai ter que lidar com as diferenças de visão. Você vai ter que lidar com as opiniões divergentes da sua, diferentes da sua. Você vai ter que lidar com as coisas diferentes. E é lá que você vai poder exercer o amor de Deus uns pelos outros. Lá você vai poder fazer isso. E por isso você deve participar de um grupo de crescimento. Novamente, eu não quero constranger ninguém, mas eu vou perguntar aqui, porque isso é importante. Mas eu vou perguntar o contrário. Quem dos presentes aqui está participando ativamente? Não fui uma vez há um mês atrás, fui uma vez há 15 dias atrás. Quem está participando? Quem vai toda semana? Quem vai 3 vezes no mês em um grupo de crescimento? Levanta a mão aí, bem alto. Ó, a maioria levantou. Alguns não levantaram. Você tem que ir num grupo de crescimento. Você tem que fazer parte de um grupo de crescimento. Por quê? Porque é ali que nós, como igreja batista, vivenciamos o relacionar uns com os outros. Não adianta você dizer, mas eu amo a Deus, e você está sozinho. Tem um texto lá em Hebreus 10, 25, se eu não me engano, que ele fala: não façam como é o costume de alguns, e deixam de congregar. Às vezes as pessoas acham que o deixar de congregar é só deixar de vir na igreja. Não. Se nós vivemos o relacionamento como igreja dentro do grupo de crescimento e você não vai em um grupo de crescimento, você está deixando de congregar, você está deixando de ter comunhão, você está deixando de ter vida próximo uns com os outros. Você não está cumprindo. Você diz que ama a Deus, mas o seu amor a Deus não reflete no amor ao próximo. Porque o amor ao próximo, você tem que estar lá com o próximo. É coerência daquilo que você diz e confessa que crê com aquilo que você faz e pratica. O que a Bíblia fala sobre nós nos relacionarmos uns com os outros? 1 João 4,11 diz: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Provérbios 27:17 diz: as pessoas aprendem uma com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Esse aqui, muita gente não entende esse versículo, mas esse versículo está falando literalmente de atrito. Ou seja, as diferenças de opinião. A esquerda com a direita convivendo junto e entendendo que em Cristo Jesus não existe esquerda nem direita. Existe Jesus. Pense sobre isso. O ferro afia o próprio ferro e o objetivo é que todo mundo cresça. E Romanos 12:5 que diz: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja,
não basta apenas vir num culto de celebração público, ou num sábado, ou num domingo, ou em qualquer culto público da igreja. Você também tem que participar no grupo de crescimento. E, gente, isso é mais velho do que eu e você, porque se você não leu ainda, convido você a ler ali o livro de Atos. O livro de Atos diz: e eles tinham tudo em comum, tanto na sinagoga, e partiam o pão de casa em casa. Por isso você tem que estar junto num grupo de crescimento, para que você possa tanto receber pastoreio, ser pastoreado pelos seus irmãos que vão estar lhe ajudando, quanto você também pastorear, cuidar de outro. No grupo de crescimento você não está só para receber. Não, ali é os mandamentos recíprocos, é o uns aos outros. Você está ali tanto para receber, quanto para dar mutuamente. Dá o que, Rafael? O amor que você recebeu de Deus, que você acabou de ouvir. Porque tudo começa no amor, e tudo termina no amor. Deus me amou primeiro, eu devolvo e retribuo esse amor a Ele, e esse amor por Ele, quando eu sinto, ele é tão grande, que deve transbordar para aqueles que estão ao meu redor. Quem são os que estão ao meu redor? Aqueles são os quais eu me relaciono. Em casa, no colégio, na faculdade, no trabalho, mas também no grupo de crescimento. Seu relacionamento com Cristo é pessoal, mas não é particular. E por último, como nós vivenciamos essa missão dos versículos que nós acabamos de ler? Começa por ter um relacionamento com Deus, sendo alvo do amor dele e amando ele. Passa por nós termos um relacionamento uns com os outros, através de um grupo de crescimento. Você tem que estar conectado num grupo pequeno para poder vivenciar isso. Por quê? Porque senão você não vai crescer, gente. Você não vai crescer. Um membro fora do corpo cresce? Não. Ele fica atrofiado. Ele murcha e depois morre. Conecte-se a Deus em primeiro lugar, mas também uns aos outros através do grupo de crescimento. E aí, por último, depois de se conectar a Deus, depois de estar conectado uns com os outros, vamos para a missão propriamente dita, que é o quê? Compartilhar a vida em Jesus, na igreja e no mundo. E essa missão, gente, nada mais é do que você viver o ponto 1, que é amar a Deus, e você viver o ponto 2, amar uns aos outros, na igreja e no mundo. A missão nada mais é que você colocar em prática aquilo que você acabou de ouvir no ponto 1 e no ponto 2. A missão de Jesus agora é a sua missão. Assim como o Pai me enviou, agora eu vos envio. João 20, 21. Então nós não estamos na igreja, nós não somos igreja, simplesmente para encher esse lugar. Nós queremos esse lugar cheio? Com certeza. Mas não é esse lugar cheio só para dizer que tem um número. Não. Nós queremos que esse lugar se encha para quê? Para que todo mundo que ouça essa mensagem saiba que tem que levar essa mensagem para outros. Que isso não é responsabilidade do cara que está aqui em cima. Seja o pastor Rafael, o pastor Ezequiel, o pastor Rodrigo, o pastor Gilberto, ou qualquer um outro, o Felipe, qualquer um que outro. Não, a responsabilidade é do cara que está lá em cima. A responsabilidade é do líder do grupo de crescimento. A responsabilidade é daquele lá. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, gente. Se você ama Deus, se você entende isso, tem um relacionamento com Ele, você vivencia esse relacionamento através de um relacionamento com outras pessoas, você também quer que outras pessoas, ou deveria querer, que outras pessoas também experimentassem isso. Seu relacionamento com Deus tem que refletir num desejo de que outras pessoas vivam o que você está vivendo.
Rafael, o que eu estou vivendo não está muito legal, não. Busque mais a Deus. Ore mais. Participe mais. Se tem alguma coisa na sua vida que está acontecendo que não está muito legal, reparta num grupo de crescimento. E depois comece a buscar a Deus. Por que está acontecendo isso que está acontecendo comigo? O que está me faltando? Será que eu estou tendo um relacionamento com Deus como eu deveria ter? Será que eu não estou muito longe de Deus? Será que eu não estou muito longe dos outros? Existem problemas na nossa vida que são que nem a inundação que teve aqui. Ninguém fez nada para que a inundação acontecesse. Aconteceu porque foi um desastre, aconteceu. Não existe uma explicação lógica. Vai ter gente querendo usar a explicação lógica para aquilo? Com certeza vai ter gente. Mas não tem, gente. Aconteceu porque aconteceu. Mas existem circunstâncias na nossa vida que acontecem porque nós provocamos ela. Eu não tenho nada de oração com Deus, não tenho nada de leitura com a Bíblia e eu quero saber a vontade de Deus. E aí eu começo a andar por caminhos tortuosos, por caminhos escuros, o dedo começa a escorregar ali no celular e eu começo a ver coisa que eu não devia ver, começo a falar com gente que eu não devia falar, começo a fazer coisas que eu não deveria fazer e não sei por que isso está acontecendo. É simples. Um copo não pode estar cheio de duas coisas. Ou ele vai estar cheio de azeite, cheio de óleo, ou ele vai estar cheio de água. Porque os dois não se misturam. E quem escolhe como você vai encher o seu copo é você. Água ou azeite? Azeite simboliza a presença de Deus. A presença do Espírito Santo na sua vida. Se você tem isso, você vai entender isso que Jesus falou. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. 2 Pedro 2,21 diz: para isso que vocês foram chamados. Por que você está na igreja? E por que Deus está dizendo hoje que você é amado para Ele? Para isso que vocês foram chamados. Por quê? Porque Cristo também sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para vocês, para que vocês sigam o exemplo dele, para que vocês sigam os seus passos. É para isso que você foi chamado. Por isso, na história da humanidade, nasceu o nome cristão. Cristão significa pequenos cristos, imitadores de Cristo. E é por isso que nasceu esse nome. Mas a questão é, você de fato tem sido um cristão? Você tem amado a Deus a ponto de participar de um grupo de relacionamento e esse grupo de relacionamento tem gerado novos relacionamentos de pessoas com Cristo através da sua vida? E gente, não precisa ser um profundo conhecedor da palavra, de um evangelismo, uma coisa assim, tem que saber a Bíblia de capa a capa. Às vezes só um convite: oi, tu quer participar num grupo de crescimento comigo? Lá a gente vai ter um bate-papo. Oi, tu quer assistir um culto lá comigo, num culto de jovens legal? É bem bacana, vamos lá? Tudo que precisa, às vezes, é só um convite. Você vai se surpreender o quanto a sua vida de oração, por você e pelas pessoas que você gostaria que conhecesse Jesus, e a leitura da palavra, um relacionamento com Deus, são suficientes para você fazer um convite para uma pessoa. Essa pessoa nunca viria na igreja. E você dizer: vamos lá comigo? E a resposta da pessoa vai ser: vamos. É hoje? Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E João 13, 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês também façam. Então, nós, aqui na igreja, compartilhamos a vida de Jesus Cristo, tanto na igreja como no mundo. No mundo, como é que eu compartilho a vida de Jesus? No mundo, este serviço se manifesta em compartilhar a mensagem da salvação. Qual é a mensagem da salvação? Foi o que eu falei para vocês bem no início. Foi a primeira coisa que eu falei para você ali. A mensagem da salvação é: Jesus Cristo é Deus, mas também Filho de Deus. Desceu à terra,
viveu como homem sem pecado, morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna no nome dele, no nome de Jesus Cristo. E por que ele fez isso? Ele fez isso por causa de Deus. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No mundo é isso, é você compartilhar o evangelho. Bah, pastor, tu está falando versículo de cor e salteado aí, nem dá para... Como é que eu faço isso? A palavra nos diz como nós devemos fazer isso. Marcos 16,15 diz o seguinte: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é esse. Qual? Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou para perdoar o meu pecado. Ponto. Isso é o evangelho. Mas e como o evangelho mudou minha vida? E eu fui chamado para quê? Para ser testemunha. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que esses textos estão dizendo, assim como tantos outros textos? Esses textos estão dizendo que você é especialista numa coisa em que ninguém pode questionar. O que Jesus Cristo fez na terra? Você sabe? Quando você estuda história, todo mundo sabe. Jesus fez o que na história? Dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas Jesus continua fazendo isso. Como? Todo aquele que recebe Jesus, não importa se você nasceu num lar cristão ou não, se você nasceu dentro da igreja, não importa se seu pai é pastor, seu tio é pastor, não sei quem é pastor, não importa de onde você veio, se você nunca ouviu falar da igreja, não importa o lugar que você veio, o que importa é, se você teve um encontro com Cristo, a sua vida foi dividida no meio, em antes de Cristo e depois de Cristo. E você vai poder testemunhar, olha, eu posso não saber aqueles textos tudo de cor, mas eu sei de uma coisa, a minha vida sem Jesus, antes eu via a vida e vivia a vida dessa forma. Quando Jesus me encontrou e me resgatou, eu vejo a vida agora dessa forma e vivo a vida dessa forma. Ele mudou a minha vida em antes de Cristo e depois de Cristo. E contra fatos não há argumento, porque é a sua história. Porque eles podem questionar a Bíblia, podem questionar o que eles quiserem, mas questionar o que você está dizendo, a sua história, é a sua história. E é isso que você tem que fazer no mundo. Não é catequizar as pessoas com conhecimento bíblico. Não estou dizendo que você não tem que ter isso. Isso é importante para que você entenda a sua fé. Porque se você está no Jovens Inconformados, Romanos 12:2, o seu culto tem que ser racional, você tem que entender o que você está fazendo, você tem que discernir as coisas. Mas quando você testemunhar, não é catequizar, não é encher a cabeça das pessoas de conteúdo bíblico, não, é levar elas até Jesus, para que Jesus faça na vida delas o que fez na sua. E o seu testemunho é um ótimo exemplo disso. Mas não apenas devemos compartilhar no mundo, mas também dentro da igreja. Na igreja, nós servimos, nós compartilhamos uns com os outros quando nós usamos os nossos dons espirituais e as experiências que nós temos para ajudar e repartir os irmãos da igreja, as pessoas de dentro da igreja, as que estão aqui, neste lugar. Se no mundo você serve a Deus e compartilha Jesus com o seu testemunho, na igreja você compartilha com o seu serviço. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Servindo uns aos outros conforme o dom que Deus concedeu. Jesus, me perdi no texto aqui. Voltando. Servindo uns aos outros conforme o dom que
dom que cada um recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Romanos 1:11. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. E 2 Coríntios 9:13. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão de vocês, que vocês fazem do Evangelho de Cristo, pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Ou seja, na igreja, você compartilha Jesus, aquele Jesus que a gente viu lá no início, do amar. Eu amo a Jesus, eu levanto a mão, alguns sentem um arrepio, até choram. Mas esse arrepio e esse choro se converte em testemunho? Este arrepio, esse choro se converte em serviço a Deus? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu vou perguntar. Dos que estão presentes aqui, quantos estão servindo, trabalhando em algum ministério da igreja? Seja na recepção, no estacionamento, seja na mídia, seja em qualquer lugar. Eu nem sei qual é o meu dom, porque diz aqui que tem que servir com um dom, e Paulo está falando de um dom, nem sei o que é. Se você não sabe, qualquer lugar serve. Porque você só vai descobrir o seu dom fazendo. Se você não fizer, não vai vir um anjo de luz dizendo, fulano de tal, eis que te digo. E às vezes está esperando isso de novo, né? Não, está dizendo assim, vai e serve. Porque o servo faz o quê? Serve. Só isso. Então, se você não sabe onde servir, show de bola. Tudo que você precisa fazer é servir em qualquer lugar da igreja. Dá o teu nome, vai lá e serve. Você tem servido na igreja de Jesus? E por que a gente está falando sobre isso? Por que eu trouxe essa mensagem? Porque, gente, tudo se resume a isso. Amar, relacionar e compartilhar. Tudo se resume a isso. Nossa igreja, nossa missão. Nossa missão, nossa igreja. E é por isso que Deus enviou Jesus Cristo para que nós conhecêssemos a Ele e continuássemos a missão. Por quê? Porque Ele disse que nós devíamos fazer isso até Ele voltar. Ele voltou? Não voltou. O mundo aí fora está dizendo, parece que Ele está quase voltando? Parece que Ele está quase voltando. Como eu disse, o meu objetivo não é ser profeta nem botar medo em ninguém. Mas, gente, eu pergunto para você, e se, somente se, a sua geração, a sua vida, o seu tempo, se você já parou para pensar nisso? Se você for a última igreja antes da vinda de Jesus, você já parou para pensar nisso? A última igreja da história da humanidade. As últimas pessoas que serão chamadas de igreja antes que Jesus Cristo volte. Você já parou para pensar nisso? Se você está vivendo num tempo onde daqui a pouco você não vai provar a morte, porque Jesus vai voltar, como a Bíblia prometeu, e disse que todo olho verá, e você verá Jesus descendo do céu, e você será a última igreja da história da terra. Pergunto, você está vivendo essa missão que Jesus Cristo deixou para você viver? Amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo, como Jesus Cristo te amou, repartindo o Evangelho, repartindo Jesus, repartindo o pão da vida no mundo, através do seu testemunho, e servindo na igreja com seus dons e talentos. Você está cumprindo isso? Existe alguma coisa mais importante na vida do que isso?
O que eu não estou dizendo com essa pergunta? Porque alguns vão dizer assim, nossa, vou largar a faculdade hoje, vou largar o colégio hoje, vou largar o trabalho hoje e vou fazer isso, porque se é isso... Você só deve fazer isso, largar colégio, largar faculdade, largar trabalho, se Jesus Cristo falar explicitamente isso para você. E se Jesus Cristo não falar explicitamente, não faça. Existe uma grande possibilidade de ser só uma questão emocional sua, levando para um caminho que você não deveria ir. E Jesus Cristo fala isso explicitamente? Com certeza. Garanto para você que se você orar e buscar a Deus, e fechar a porta do teu quarto, e dizer, Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o pastor pregou lá, mas eu quero saber, eu sou um daqueles que sou chamado também para ser um missionário? Aqui no interior do estado, você sabia que existem 457 municípios no nosso estado, e existem vários deles que não têm nenhuma igreja evangélica? Dentro do nosso estado, estou falando só do Rio Grande do Sul. Você sabia que no Brasil existem pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus? E depois no mundo? O que você está fazendo por isso? Tudo começa a partir de uma oração, de um relacionamento com Deus. Mas vai se refletindo automaticamente no relacionar uns com os outros, evangelizando o mundo, anunciando as boas novas lá fora e depois servindo na igreja. O que você tem feito com isso? Pense sobre isso. E se você for a última igreja da história da terra, como você tem vivido? Como tem sido a sua vida de relacionamento com o Pai? Quanto tempo você tem gasto com Ele? Como tem sido os seus relacionamentos nos grupos pequenos? Quantas pessoas vão poder dizer lá no céu, olha, eu estou aqui porque Ele falou para mim de Jesus Cristo. Eu estou aqui porque Ele me ajudou a chegar, porque ela me ajudou a chegar, porque Ele fez um convite para mim fazer parte de um grupo de crescimento onde eu ouvi sobre Jesus. E lá Jesus me encontrou. Quem faz é Jesus, mas você é testemunha. Você quer cumprir essa missão? A escolha é sua. Vamos orar? Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque não é por merecimento, Pai, não é por capacidade, não é por conhecimento, não é, Senhor Jesus Cristo, porque somos melhores dos que os outros, não, Senhor. É simplesmente porque Tu nos amou primeiro, Pai. E quando Tu nos amou, Tu disseste que este amor seria tão grande que iria transbordar como rios de água viva de dentro dos Teus filhos. E esses rios de água viva virariam um córrego onde muitos sedentos poderiam tirar a sede, Pai. E esse eufemismo da Tua palavra está falando simplesmente do Teu amor, da Tua vida, do Teu evangelho, que transforma as nossas vidas de tal forma que as nossas vidas alcançarão outras vidas, que nós seremos aquele que mataremos a sede espiritual das pessoas que estão vivendo, o nosso colega no colégio, na faculdade, no trabalho, do nosso vizinho, dos nossos parentes, das pessoas próximas a nós, dos estranhos, aquele que nem sequer conhecemos, que o Senhor coloca no nosso caminho. Nós somos, Pai, essa luz que o Senhor tem chamado para ser. Mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo convença cada um aqui, Senhor, daquilo que o Senhor tem os chamado para ser, Pai. Não apenas filhos, mas também testemunhas. Porque se nós somos Teus filhos, Tu nos deu a Tua missão. E a Tua missão, Pai, é a nossa missão. Nos ajuda a cumprir, Senhor, esta missão, em nome de Jesus. Que isso não fique somente na área emocional, Pai. Que aqueles que não levantaram a mão, que não estão participando de um grupo de crescimento, que participem de um grupo de crescimento.
e que aqueles que não estão engajados, estão servindo, que sirvam em um ministério, Pai. E aqueles que estão tendo pouca vida devocional em oração e leitura da palavra, que façam um propósito contigo de ler, Pai, pelo menos 10 minutos por dia a tua palavra e falar contigo, pelo menos, Pai, 5 minutos todos os dias, fazendo um devocional simples, Senhor, de 15 minutos entre leitura da palavra e oração. Porque eu sei, Senhor, que através disso tu irá transformar a vida deles, mas também a vida de muitos através da vida deles. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Aleluia. Aleluia, gente. Essa é a mensagem para hoje. Agora, a resposta é de você. Deus abençoe.